Uma das séries de TV da Netflix que eu achei mais interessante é a série Suits, e por isso que eu resolvi trazer aqui com a nossa lista 10 ensinamentos sobre essa série, que eu achei muito interessante. Ela tem muita coisa a nos ensinar, principalmente se você está tentando mudar o seu mindset rumo ao sucesso, rumo à prosperidade. Então, a gente vai bater um papo sobre os ensinamentos, 10 ensinamentos aí da série Suits da Netflix. Eu achei realmente uma série muito interessante. Assisti com os meus filhos, né? Assistia geralmente na hora do almoço e virou meio que uma rotina em família, da gente sentar e assistir, e por vezes eu parava a gravação e apresentava para eles alguns aspectos ali que eu entendia serem interessantes para eles terem como ensinamentos. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, para a gente conversar um pouco sobre essa série sensacional chamada Suits. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder colocar os nossos 10 ensinamentos, nosso lista 10 ensinamentos da série Suits. Então, aqui são os personagens principais, né? Que é o Harvey Specter, o Mike, me fugiu o nome, o Louis Leach, a Donna Paulsen, aqui a Rachel, né? Que hoje é até a esposa lá do príncipe lá, da Inglaterra, mora no Canadá, e aqui fugiu o nome, deixa eu lembrar aqui, Jessica Pearson, faz parte, a gente às vezes foge aí o termo correto. Então, isso aqui é uma das fotos aí de apresentação do seriado. Então, a série estreou em outubro de 2011, em junho de 2011, e ela terminou em setembro de 2019. Foram 9 temporadas. Então, assim, é interessante que ela passa 2011, assim, praticamente o celular bem tijolão mesmo, é interessante. Até meus filhos repararam isso. Assistei muita tecnologia, né, que a gente tinha na época, e já terminou 2019 já com o aspecto tecnológico ali aparecendo bastante na série. Isso aí é só um ponto que eu achei interessante. Mas vamos lá para os nossos ensinamentos, né? A série, ela é repleta de ensinamentos e aspectos interessantes que a gente pode conversar. Então, o primeiro ensinamento é: postura confiante é tudo. Isso aí é um aspecto muito visto no Harvey Specter, né, que é um dos personagens principais. E as minhas anotações aqui eu coloquei: confiança é tudo. Se você não acredita em si mesmo, ninguém mais vai. Isso é interessante. O Harvey tinha muito isso. Ele falava: eu sou melhor, Ele era muito confiante, ele era muito altivo. Isso aí é um aspecto que a gente vê muito na série. Então, até a própria linguagem corporal dele, firme, a vestimenta impecável, reforçavam a autoridade dele. Então, quando as pessoas olhavam para ele, já sabia que era um cara que era diferenciado. Ele não era um qualquer. Até pela própria vestimenta dele ali, já denotava ali que ele era um camarada diferenciado. Ele não se igualava aos outros. Ele era diferente. Então, como ensinamento que a gente tem final, é o que? A forma como você se apresenta impacta diretamente como os outros se percebem. Isso é interessante. Às vezes, se você chegar com uma postura cabisbaixa, postura de medo, aquela postura meio deprê mesmo ali, que você chega com medo de todo mundo, com certeza você não vai ter o resultado que você espera. É interessante, até um aspecto que eu lembro que, se não me engano, foi o Zagallo e o Parreira, a primeira convocação do jogador Kaká para a seleção brasileira, ele, na hora do almoço, né, isso aí o Zagallo falando depois, que geralmente quando o atleta é novato, ali, a primeira convocação dele, quando ele vai ali se servir, ele geralmente senta com aquela galera também que é a primeira vez que está sendo convocado, senta com aquela galera que é do clube, ou então que ele já trocou algum bate-papo ali. E o Zagallo olhou para o Parreira e falou assim: olha a postura do garoto. O Kaká ele pegou o prato dele e sentou junto com os medalhões, Roberto Carlos, Ronaldinho, o Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, e ele sentou com os caras ali como, tipo assim, aqui é meu ambiente. Então, a postura confiante. É interessante que logo depois ele foi o melhor do mundo. E Kaká foi um grande jogador. Então, é isso. A postura dele confiante é tudo. Ele já sabia. Eu estou aqui é meu ambiente, aqui é meu habitat. Então, esse é o grande ponto da postura confiante. E o Harvey Specter tinha isso aí de uma forma até muito... Já fazia parte da personalidade dele. Isso é bem interessante. Vamos ao nosso ensinamento 2, né? Conhecimento é poder, mas adaptação é essencial, que é o caso aí do Mike Ross. Então, o que a gente vê no Mike Ross? Né? Ele não tinha diploma,
mas a sua memória fotográfica, a capacidade de aprender rapidamente, o destacavam. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que não basta saber muito, é preciso saber aplicar o conhecimento que você tem de uma forma inteligente. Então, o professor Carlos Rosa, falecido, ele falava uma coisa interessante, que um camarada, ele montou ali um bar, ele comprou um bar que estava falindo, e aí ele mudou, ajeitou um pouco o bar ali, só que não, assim, não teve aquele aumento de freguesia que ele esperava, porque os outros bares ali em volta tinham todos assim o mesmo padrão de comida, o mesmo padrão de qualidade. Ele tinha um pouquinho mais, o bar dele estava um pouquinho mais bonito, estava recém-reformado e tal, mas nada que o diferenciava. E aí o consultor chegou, foi conversar com ele, bater um papo, e aí perguntou, cara, qual é o seu diferencial? Eu falei, não, minha comida é boa, aqui meu ambiente é legal, tal, assim, as bebidas que todo mundo tem, mas também o vizinho aqui também, o almoço dele é bom, e assim, não tinha nada que o diferenciava. E aí ele falou, ok, qual uma característica sua que você acha que você se difere dos outros? Aí ele falou, cara, eu tenho memória muito boa, então eu consigo guardar detalhes assim de uma forma muito fácil. E aí esse consultor falou assim, então beleza, então começa a usar isso a seu favor. Então ele tinha um conhecimento, ele tinha uma capacidade que o diferenciava. E o que ele começou a fazer? Os clientes chegavam, aí ele começava a perguntar, ei, qual é o seu nome? Pô, é casado, tem filho e tal. E aí ele começou a guardar algumas características do prato que a pessoa pedia, e aí se aceitava a sugestão ou não, a bebida, e aí ele foi trabalhando esse conhecimento que ele tinha. Aí, em determinado ponto, aquele cliente voltava, e aí, cara, como é que tá seu filho, fulano? Como é que tá sua filha? Aí ela passou no vestibular, e aí, vai querer o mesmo prato? Da última vez você pediu tal prato, pô, não quer experimentar um negócio novo, a bebida, quer mudar um pouco. E as pessoas, caramba, o cara guardou tudo isso. E aí começou a ser um diferencial dele, porque as pessoas sentiram uma conexão com ele. E aí o bar realmente começou a ter o destaque que ele queria. Então, isso, não basta você ter o conhecimento, você tem que saber aplicá-lo, você tem que adaptar esse conhecimento à sua realidade. Então, é isso. E o Mike Ross fazia isso de uma forma muito boa. Então, ele tinha uma memória fotográfica muito grande e ele sabia usar isso nos seus julgamentos, nos processos e até nas próprias conversas ali que ele tinha com o Harvey e com os outros advogados ali da firma. É bem interessante isso. Então, não basta você ter conhecimento, saiba aplicar esse conhecimento da melhor forma, né, e de uma forma bem adaptável. Ética e lealdade são negociáveis. Esse aqui era o lema principal que a gente via com a Jessica Pearson. Né? A Jéssica sempre priorizou a lealdade à firma e à sua equipe. Então, a equipe dela era dela. Mesmo quando ela descobre que o Mike Ross, vou dar um spoiler, ela descobre que o Mike Ross não era advogado, o que ela faz? Ela guarda o segredo em prol da firma. Ela acaba usando aquilo ali de algumas formas, ela guarda aquilo ali porque ela sabia que aquilo dali podia destruir a firma, como no final acaba prejudicando bastante. Então, ela vê que a lealdade à firma e à equipe, mostrando que o sucesso duradouro ele exige essa integridade. Então, atalhos, eles podem até te trazer vitórias rápidas, mas a ética constrói legados. Isso é muito importante. E a gente vê muito essa falha aí na política, né? A política é um traindo o outro e por aí vai, e ninguém é leal a ninguém. Isso é ruim. Né? Então, isso aí não te traz um legado. Te traz até vitórias passageiras, mas não te traz um legado. Você fala, pô, aquele cara é ética. Tem uma série que eu achei muito interessante, que é o Último Escolhido, se não me engano. Agora, Survivor, Designated Survivor. É bem interessante porque o cara vira presidente, mas ele tem uma ética muito diferente. Tanto é que no final até ele ganha a eleição por essa ética dele. Então, se ele falar uma coisa para você, ele vai cumprir. Isso é bem interessante a gente usar aí na nossa vida. Domine a arte da persuasão. Isso aí o Harvey era mestre, né? Harvey era um mestre na negociação, porque ele entendia tanto de psicologia quanto de time. Ele sabia a hora de falar e sabia a hora de recuar. Isso é bem interessante, que a gente vê muito aí na série. Saber ouvir e falar no momento certo é mais poderoso do que gritar. Então, por vezes, você sabe que seu chefe ali, pô, o cara chegou meio estressado, tá naquele dia ruim, opa, se recolha, calma. Quando ele tiver uma situação mais tranquila, você vai lá e expõe o seu lado. Por vezes ele fala ali, faz isso, não sei o que, você não fez, grita, e você calma. Ali não é a hora de você discutir, de bater boca. Tá bom, não, chefe, entendi, tal, pô, realmente errei e tal. Passado algum tempo, quando ele tiver mais calma, você vai lá e conversa com ele, pô, chefe, falou aquilo ali, não é bem isso aí que aconteceu, o que aconteceu foi isso, aquilo, tal, a postura foi essa, a postura foi aquela, e aí você consegue ganhar a pessoa. Então, a arte da persuasão é saber a hora de avançar e saber a hora de
de recuar. Isso é uma inteligência muito grande, o Harvey tinha muito isso. Foco no cliente, não no dinheiro. Isso aí é o aspecto principal que a gente vê no Mike Ross. Por vezes ele perdia até a estribeira ali, porque ele queria defender o cliente, ele entendia o processo do cliente que ele estava advogando ali. Né? Então, ele acaba por se importar com os clientes, não apenas com os honorários. Isso é bem nítido na série. O sucesso real ele vem quando você resolve problemas genuínos, e não o problema que você acha que o outro tem. Então, é bem interessante isso. Por vezes, você acha que o outro tem um problema, para ele não é um problema. Para ele, já acostumou com aquilo. Agora você, não, isso aqui é um problema, não tem que resolver, não. Será que a pessoa quer resolver aquilo naquela hora? Então, você fala, pô, se aquela pessoa quiser resolver esse problema, caramba, vou ganhar os honorários, vou ganhar mais aqui, mas talvez não seja a hora daquela pessoa resolver aquilo. Não é o time, tá? Aí que a gente coloca o ensinamento anterior do Harvey, né? Você saber a hora de avançar e saber a hora de recuar. Então, foco no cliente e não no dinheiro. Isso aí vai te fazer realmente progredir muito aí na sua carreira, com certeza. Vista-se para o sucesso. Isso aí é o estilo do Harvey e da Donna. Isso aí a gente vê muito no filme, né? Se vestir para o sucesso. Apostar em um visual impecável não é vaidade, mas respeito pelo ambiente por si mesmo. Aí você vai no casamento, você vai de bermuda. Tirando lá o que foi lá no Oscar, agora ele foi de bermuda, tudo bem que aquilo ali como é que fala? É armado, mas aquele, sei se o nome dele, ele realmente anda daquele jeito, é bem interessante, mas o cara é um sucesso, o cara é diferente. Igual o próprio Steve Jobs, né? Ele sempre se vestia do mesmo jeito, que para ele não perdia tempo com isso. O próprio Zuckerberg também, da Meta, ele realmente se veste mais ou menos do mesmo jeito, camiseta, tá? Mas agora, quando ele foi no Congresso fazer o depoimento, ele foi de terno. Então, isso, vista-se para o sucesso, né? Isso aí você se vestir de acordo com a ocasião. Sua imagem comunica sua competência antes mesmo de você falar. É aquele corretor que ele vai atender o cliente ali, ele vai todo desleixado. Então, assim, não é o ideal. Então, você vai atender o cliente, vá. Você é advogado, você vai atender o cliente, vai com uma camiseta qualquer. Não, o advogado, a imagem do advogado é sempre de terno. Então, nem seja na primeira vez, vai de terno. Porque isso aí vai te fazer ser um diferenciado. Tem um cara que eu gosto muito dele, que é o Alberto Solon. Ele tem um canal dele ali no Instagram. Eu acho muito interessante, eu sigo ele até. É um cara bem interessante, porque ele fala sobre a vestimenta. Então, por vezes, você tem uma vestimenta impecável, não quer dizer que você vai gastar muito dinheiro. Você compra uma roupa de qualidade, ela vai durar mais do que você comprar uma roupa xing-ling ali, que vai, na primeira lavada, ela vai esgarçar. Então, você comprar uma roupa que vai realmente te diferenciar. E ele fala isso até na sequência de vida dele, ele fala que ele era dentista lá no Leblon, e ele falou que ele sempre ia trabalhar de qualquer jeito, ele botava o jaleco ali, atendia as pessoas, tal, e ele cobrava um valor X. Até que um dia ele precisou ir no dentista, e aí uma amiga dele indicou, vai no fulano, tal. E ele chegou lá, o cara passou, ele estava esperando, o cara passou de terno, tal, todo arrumado, e aí ele falou assim, perguntou para a secretária, o dentista não vem? Tal. Não, acabou de passar aqui. Ele, caramba, o cara passou de terno, o cara é dentista. Daqui a pouco o cara vem atender com o terno todo ali, com o jaleco todo alinhado, cinturado, todo um tecido top, o nome bordado, tudo, e com a gravata, tudo perfeito, assim, o cara com sapato lustrado, assim, perfeito. E ele falou, caramba. E aí ele foi fazer o tratamento. Ele falou, o cara cobrou, 3 vezes mais do que ele cobrava. Aí ele falou, caramba, isso é importante. E aí ele começou, ele saiu dali, já foi numa loja, comprou um jaleco no padrão, ele é magro, né? Então até ficou bem fácil ele achar, comprou um jaleco no padrão, um cinturado, comprou já um terno, tal, e começou a ir trabalhar desse jeito. Só que ele fazia o quê? Ele ia de qualquer jeito e chegava lá no consultório e se arrumava. Aí ele começou a encontrar com alguns clientes durante o caminho. E aí ele falou, caramba, ali também é a minha imagem. Então o que ele começou a fazer? Ele já saía de casa arrumado, igual o cara, já sai de terno, ele falou que ia a pé, né, era perto. Aí ele começou a encontrar os clientes no caminho. Então, todo mundo, caramba, pô, que bacana, pô, arrumou um consultório e tal. Ou seja, ele não fez nada, ele só mudou a vestimenta dele e já subiu o patamar até de cobrança que ele tinha. Então, o tratamento que ele cobrava X, ele começou a cobrar 2, 3X. E a clientela dele melhorou. Por quê? Ele subiu de nível. E subiu de nível só com a vestimenta. Isso o Harvey mostra muito aí na série, inclusive na primeira temporada, quando o Mike chega lá com o terno, e ele fala, cara, você não vai trabalhar comigo com esse terno. Ele fala, caramba, eu paguei $500, aí tá, $500 em quanto? Ele, pô, em 5 ternos. Aí ele falou, cara, um terno meu custa $3.000, $4.000. E aí ele manda o Mike se arrumar lá, e realmente muda ali
a cabeça do cara. Então, vistas para o sucesso no estilo aí, Harvey Dona. A Dona também, ela sempre estava impecável. Então, ela era secretária, mas ela ia trabalhar impecavelmente vestida. Isso é bem interessante também. Não é porque ela era secretária que ela tinha que ir de qualquer jeito. Ela sempre ia super ali, bonita, né? Super bem alinhada. Isso é bem interessante também na série. Mentores e parcerias fazem a diferença. Que aí a gente vê a parceria do Harvey e do Mike, e do Louis e da Sheila, que ela é a esposa dele no final da série. Então é isso, você tem que ser mentor. Ninguém vence sozinho. Isso é uma grande coisa que a gente tem que aprender, né? Ninguém vai chegar ao topo sozinho. Você sempre vai ter alguém que vai ser seu mentor, vai ser o seu parceiro ali. Pode ser sua esposa, pode ser seu marido, pode ser um filho seu, pode ser um irmão, pode ser um amigo, é aquele que você vai crescer junto. Sempre vai ter. O Zuckerberg, por exemplo, tinha lá o brasileiro lá e um outro amigo lá que eles se juntaram para montar. O Zuckerberg poderia ter feito o Facebook sozinho, não, mas ele teve a parceria. Depois, os outros saíram. Mas você sempre tem que ter uma parceria para você seguir ali e chegar ao topo. Segue-se de pessoas que te desafiem e complementem suas habilidades. Não adianta você cercar também de pessoas que te jogam para lá. Tudo que você vai falar, não, isso não vai dar certo. Queria montar, não, isso não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo. Não, se cerque de pessoas que realmente vão te ajudar, que vão te mostrar onde é que está o erro, mas que querem ver o seu sucesso, querem ver você progredir. Isso é importante. Ter mentores e parceiros é importantíssimo aí para o sucesso. Controle suas emoções, não seja controlado por elas. Esse é um ponto essencial que eu até mostrar muito para os meus filhos. Olha só, perdeu a estribeira. Olha só, perdeu o controle. Olha, ele estava certo, mas a forma como ele falou, ele perdeu o time, que era o Luiz Litt. Então, ele é um cara também que tinha uma capacidade ali financeira absurda. Ele era o cara que resolvia todas as questões financeiras e contábeis ali da empresa. Então, ele sabia ver os números para ele falavam. E aí, só que ele, por vezes, perdia a estribeira porque ele se deixava controlar pelas emoções. E ele acabava se sabotando, né, pela sua própria impulsividade. Inteligência emocional é tão crucial quanto o seu QI. Então, saiba controlar que você vai ter muito sucesso. Controle suas emoções. Isso a série mostra durante vários momentos aí, principalmente com o Luiz Litt, na série, é bem interessante. Nunca pare de aprender. É o caso aí da Dona Paulson, que era a secretária. Dona era melhor no que fazer, ela era excepcional, ela sabia tudo da função dela ali, porque ela estudava pessoas e processos. Então ela sabia, o cara chegou, hoje a gravata dele está torta, então é sinal que ele passou a noite na gandaia. Então ela já chegava com um café diferenciado. Por quê? Ela analisava, ele está estressado, então já sabia o que tinha que fazer. Sabia que ele estava naquele dia agitado, não sei o quê. Então, algumas reuniões ela já desmarcavam, então ela marcava as reuniões quando ele estava bem. E é isso. Ela nunca parava de aprender. Tanto a gente coloca ali pessoas e processos. Ela sempre fez isso. Então, a melhoria contínua é o segredo da sua relevância. Se você é uma secretária, você é aquele funcionário que só faz aquilo, cara, o que você pode fazer para modificar? Você foi fazer um curso, alguma coisa. Cara, eu acho que aquele pode melhorar. Manda um zap, manda um e-mail para a pessoa, caramba, o cara está interessado. Isso é importante. Você saber sempre melhorar. Você viu aquilo, cara, isso aqui desse jeito dá um resultado, isso aqui dá outro, e você sempre melhorando, sempre buscando aprender, sempre buscando aprender. E a Dona Paulson, ela se destaca na série justamente por isso, que ela não tinha medo de aprender, ela estava sempre buscando algo melhor. E nosso último ensinamento, sucesso é um mindset, não um destino. Todos os personagens mostraram isso ao longo do seriado, né? Cada um enfrentou fracassos, mas todos eles se reinventaram. E o ensinamento que a gente tira disso é o quê? Sucesso é sobre resiliência. Cair, aprender, levantar mais forte e seguir em frente. Esse é o grande ponto. Todos eles tiveram percalços ali ao longo da série. Só que todos eles caíam e levantavam. Ficava triste e tal, algumas situações complicadas, mas levantava e prosseguia, como a gente fala, prosseguia na missão. E esse é o grande ponto. Sucesso é um mindset, é mentalidade. Não adianta, comecei a fazer os vídeos aqui, não está dando visualização, então eu vou parar. Por vezes você está chegando ali no sucesso e você, parei. Não, resiliência, prossiga, até realmente você entender, realmente, isso aqui não vai dar certo. Aí você muda, você faz uma adaptação. Isso aqui está me estressando demais, beleza, como é que eu posso melhorar? Aí você faz uma pequena adaptação, você muda algumas coisas e vai testando, mas sempre testando. É no ensinamento anterior, né, que você tem o quê? Nunca pode parar de aprender. Então, isso aqui não deu tão certo, já fiz tanto, não está legal. Aí você faz aquela adaptação. E é isso, o ensinamento, ele vem disso, né, de você
é entender que o sucesso é uma mentalidade e não um destino. Deixa eu ligar aqui que a bateria está acabando. Isso. E não um destino. Você tem que saber que cada dia que você aprende, você está mudando a sua mentalidade, está seguindo rumo ao sucesso. Então, é isso. Esses aqui são os 10 ensinamentos. E, como resumo aqui que a gente tem, é o quê? Desenvolva uma postura imbatível, como Harvey. Imbatível. Você saiba as suas qualidades, saiba os seus potenciais e realmente apresente para o seu cliente, para o seu chefe, para quem quer que seja. Ou mesmo para aquela garota, para aquele rapaz que você quer conquistar. Postura imbatível. Eu sou bom nisso. Então, esse é o meu fator de sucesso. Use seu conhecimento para vencer, como o Mike. Eu tenho um conhecimento bom sobre isso. Beleza. Então, esse aí você cada vez desenvolve mais, mas isso tem que ser o seu diferencial. Negocie como verdadeiro líder, a Jéssica. Então, você lembra lá dos princípios e dos valores e você negocia com o verdadeiro líder. Não, eu sei até onde eu posso ir. E aí você vai negociando com quem quer que seja. Crie uma imagem de autoridade, até nas pequenas decisões. Isso aí é importante do Raiva. Até em casa lá, ele estava sempre impecável. Ele vai visitar a mãe dele, o irmão, ele estava sempre impecável. A imagem de autoridade, ele sempre sabia o que ele queria. Vira o jogo, mesmo quando tudo parece perdido. Isso aí a gente viu em várias fases aí da série, em todos os personagens. Vira o jogo. Eu tô para baixo, beleza. Como é que eu posso fazer para mudar? E aí você vai mudando, vai achando outros caminhos e não se deixa abater simplesmente porque você perdeu agora. Você pode perder agora, dar um passo para trás para dar 2 para frente. Isso aí faz parte do que eu falei, é o mindset e não o destino. E aí, comenta pra gente, qual personagem de Suits mais se inspira? Harvey, Mike, Donna ou Luiz? É isso aí, comente aqui na parte aqui dos comentários, justamente para eu poder entender qual personagem de Suits mais te inspira. Para mim, o que mais me inspirou, grande parte, foi o Harvey, a postura dele, a vestimenta dele, a forma que ele se comportava, e o Mike pela inteligência. Né? O Mike também saber utilizar o diferencial dele para o sucesso. Isso aí foram os dois aí que mais me inspiraram. A Dona é importante, a parte de você sempre aprender, e o Luiz de se controlar quando perdeu a estribeira, você saber se controlar, isso é importante. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e comente qual livro ou série você quer uma lista de 10 ensinamentos aí para sua vida. E é isso. Se você gostou do vídeo, lembro sempre dos meus 2 e-books que estão aqui na descrição, né? Que ajuda a mudar a energia da sua casa e da sua vida. Eles estão aqui na descrição. Adquira, porque o preço deve aumentar, tá bom? Então é isso. Se você gostou, curta, compartilhe e mande para aquele seu amigo que precisa aprender um pouco sobre postura, sobre aprendizado, sobre mindset. Tá bom? Grande abraço a todos e lembre-se sempre, hidrate-se. Grande abraço.